Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nessa casa de luz e bênção, reunido com todos vocês. E que o amor de Jesus nos envolva e propicie para todos um maior entendimento às nossas consciências. Temos sempre muitas coisas novas para aprender. É sempre muito legal preparar um estudo, que é aí que nós vemos o tanto que nós estamos despreparados. A gente acha que já sabe tudo, lê o livro dos médiuns, lê o livro dos espíritos. Eu já trabalho na casa há quase 4 anos, mas a hora que a gente precisa fazer um comentário de uma meia hora, como é o caso aqui com vocês, a gente vê que nos falta palavras, nos falta entendimento, nos falta iluminação. Então, é sempre muito bom poder estudar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Só fazendo aqui um breve comentário, nós vamos estar falando da manifestação mediúnica e as várias fases do fenômeno. A mediunidade, como a gente pode ver, é uma faculdade que permite o intercâmbio entre os indivíduos que estão em diferentes dimensões da vida, ou seja, a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Isso para a gente não é nenhuma novidade. Mas, na prática, na hora da gente vivenciar isso, é muito difícil de aceitarmos essa condição e estarmos prontos e preparados para pôr em prática essa oportunidade que a vida nos dá dessa relação com o plano espiritual. Nessa parte, falta-nos muita preparação. A espiritualidade, infinitamente, tenta o contato com a gente, mas muitas vezes não estamos preparados. E não é nem preparado no sentido de não sermos puros, de não sermos perfeitos, porque estamos longe dessas qualidades ainda. Mas é preparados no sentido de nos dispormos para poder servir. E estar sempre disposto a poder, essa ligação, esse canal está aberto para nós. A espiritualidade está sempre conectada a gente, mas nós, muitas vezes, estamos com o nosso plug desligado da espiritualidade. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa estar prestando atenção e que vai fazer bastante diferença nesse nosso convívio com a espiritualidade. Aqui é só um leve comentário a respeito, vocês já estão estudando no COEM há algum tempo, então nós somos formados do quê? Nós temos o nosso espírito, o perispírito e o corpo carnal. Quando a gente fala, é fácil de entender, mas na realidade fica difícil da gente conseguir visualizar isso. O perispírito, ou o corpo fluídico, é o que une o corpo ao espírito, porque o espírito é uma matéria quintessenciada e o corpo de matéria densa. Então, para que houvesse essa ligação, nós necessitamos do perispírito, que aqui, como nessa figura embaixo, é como se nós tivéssemos o corpo carnal e em volta toda uma auréola que nos reveste. Esse é o nosso perispírito. E os desencarnados não têm o corpo físico, então eles têm apenas o perispírito, que em cada situação, em cada condição de evolução, eles podem assumir várias formas diferentes. E aqui, é através do nosso perispírito que nós conseguimos emanar as nossas vibrações, nossos pensamentos, nossas atitudes, são dali que sai a nossa emanação, a nossa vibração. E isso vale tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. A nossa ligação com eles vai ser sempre através do perispírito. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente estar pensando. A manifestação mediúnica, ela acontece em várias fases. A manifestação mediúnica, ela pode, vocês já estudaram, ela pode ser consciente, inconsciente, ela pode ser intuitiva e ela pode ser mecânica. E em qualquer uma dessas fases, seja para psicografia, que é quando o espírito fala e a gente escreve, seja para psicofonia, que quando ele fala, a gente escuta e reproduz o que ele está falando, ou até os efeitos físicos, que são mais difíceis da gente encontrar, a movimentação de algum objeto, ou até mesmo a materialização de algum espírito, esse é bem mais difícil da gente ter acesso a ele. Mas todos esses passam por essas fases, que é interessante, vocês que estão começando a desenvolver os trabalhos mediúnicos, a gente aprender a identificar essas fases.
porque vai surgir muita dúvida na cabeça da gente quanto à emanação e quanto ao desenvolvimento da nossa mediunidade. A gente sempre vai ter a dúvida de alguma coisa. E tendo conhecimento de como é que ela vai se processar, com o tempo a gente vai se acostumando com isso e vai entendendo cada uma dessas fases. Tá? Isso é importante para a gente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessas fases para podermos, com o tempo, ir identificando elas e se encontrar dentro de cada uma delas. Primeiro, a gente tem a fase da afinidade fluídica e espiritual. É muito interessante porque assim, todos nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal. E tudo no universo é energia. Um pensamento, uma cadeira, uma matéria orgânica, uma matéria física, tudo isso é energia, inclusive a vibração dos nossos pensamentos. Então, isso faz com que tudo seja transformado em vibração. Normalmente, antes que ocorra o fenômeno mediúnico, para que haja essa afinidade espiritual, o médium é sondado especificamente para avaliar sua capacidade vibratória. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos estar numa reunião, nós vamos encontrar com vários espíritos diferentes. Vão ter espíritos mais preparados, o nosso mentor pode se aproximar da gente, mas podem ter espíritos menos preparados, sofredores, que vão vir com os problemas que eles apresentam para a gente. Então, vai haver sempre um choque de realidade, a nossa com a deles. Então, essa afinidade fluídica e espiritual é fundamental. Eventualmente, eu posso, numa reunião, ter que dar passividade para um mentor da casa, por exemplo. Mas se eu estiver num estado de espírito, num estado de consciência muito baixo, vai ficar muito difícil para esse espírito mais evoluído poder se conectar comigo. E, muitas vezes, a gente encontra também com os espíritos sofredores. A princípio, eles estão perdidos, ou estão revoltados, ou estão com alguma dificuldade de se encontrar. Então, a nossa energia também, vamos dizer assim, que a nossa energia não bate. Então, é muito importante essa sondagem psíquica para que a gente possa se encontrar com os espíritos e trabalhar de acordo com eles. Essa sondagem existe com todo mundo. A gente está sempre sendo, entre aspas, vigiado. E aí, com aquele que estiver mais preparado, estiver mais apto a conseguir fazer com que aquele espírito se comunique e aconteça a comunicação, ela vai se dar. Eles não escolhem assim especificamente uma pessoa, tem que ser a Adriana, tem que ser a Maria, tem que ser o José. Então, vai muito da nossa afinidade, da nossa preparação psicológica para que possa haver essa afinidade fluídica e espiritual. Por exemplo, só para a gente poder entender, no caso do Chico, o Chico tinha uma afinidade muito grande com o Emmanuel. E o Emmanuel, pelos escritos, pelos livros, por todas as lições que ele deixou, por todos os ensinamentos, é fácil a gente reconhecer que é um espírito que está num estágio muito mais evoluído do que nós. Se o Chico constantemente não tivesse fazendo a sua reforma íntima, procurando a sua melhora, tentando fazer de tudo para estar à altura, ele não ia conseguir essa conexão com a espiritualidade. Então, é sempre importante a gente lutar por isso, né? A gente buscar, lembrar que estamos sempre sendo sondados e que temos que estar sempre prontos para o serviço. A partir do momento que a gente fala, estou sempre pronto, isso já modifica a nossa disposição para poder atender a espiritualidade. E muitas vezes, né, a gente falando da afinidade fluídica, muitas vezes a espiritualidade já sabe com o que a gente vai trabalhar, com quem a gente vai se encontrar. Então, durante o sono, a gente conhece que existe o desdobramento natural. Muitas vezes, nossos mentores, nossos amigos da espiritualidade, podem nos levar a nos encontrarmos com esses espíritos que, na reunião mediúnica, vão estar perto da gente, vão nos usar como instrumento para poder fazer a comunicação aqui na Terra. Tá? Então, muitas vezes isso pode acontecer. Depois disso, da fase da afinidade, né, fluídica e espiritual, nós passamos para a fase da aproximação da entidade.
Isso é muito interessante. Quando a gente começa a desenvolver o trabalho mediúnico, começa a estar estudando as coisas, o que a gente percebe? Não tem dia que você vai para a reunião, você fala, nossa, hoje me deu uma dor no pescoço do nada. Ai, mas a minha cabeça está doendo tanto, me deu um peso na cabeça. Ai, eu não estava sentindo nada. Nossa, eu não estava pensando nada, de repente aquela pessoa não sai da minha cabeça. E pode reparar que, muitas vezes, isso coincide com o dia que a gente vai para a reunião. Então, o que acontece? Nós percebemos que o espírito, mesmo antes da reunião mediúnica, o espírito se aproxima da gente também. Ele não está de encontro marcado só aqui na casa espírita, seja ela qual for. Então, às vezes, na nossa casa, durante o nosso trabalho, no convívio com a família, no convívio com os amigos, eles já estão, de alguma forma, se aproximando da nossa energia. E nós, muitas vezes, os percebemos. Quando eles são espíritos que estão numa condição um pouco mais inferior, ou são espíritos sofredores, então nós sentimos aquele peso, aquela carga, aquela dor, aquela angústia. Sabe uma tristeza que vem de repente, você não sabe de onde que vem? E, de repente, fala, mas eu estou bem, a minha vida está tranquila, minhas coisas estão organizadas. Por que me deu, de repente, essa angústia? Às vezes, é a aproximação de desses amigos que estão. Assim como também eu posso sentir uma sensação de bem-estar, uma alegria fora do comum, me sentir fortalecida em algumas coisas que eu estou querendo resolver. Porque também os espíritos do bem estão a todo momento nos amparando. Então, mesmo essa aproximação dos espíritos desencarnados pode acontecer antes da gente chegar aqui na casa. Só que aí a gente costuma falar assim, é desejável que ocorra realmente essa aproximação, aonde? No recinto do trabalho mediúnico. Por quê? Na minha casa, por exemplo, às vezes a gente percebe alguma presença. Eu não tenho, às vezes eu estou lavando uma louça, cuidando da casa, correndo com as coisas, o ambiente não é propício, eu não estou em oração, eu não estou com o meu pensamento vigilante. Então, naquele momento, eu não estou preparada para atender aquele amigo. Nesses casos, o que eu costumo fazer? Eu sempre os convido, né? Quando eu os percebo, eu falo, amigos, aqui agora, infelizmente, não estou preparada e não tenho condição em atendê-los. Mas nós temos a casa espírita, eu falei, aqui eu vou com mais frequência a luz e amor. Se vocês puderem se dirigir até essa casa, que eu tenho certeza que lá vocês serão melhor recebidos e terão pessoas preparadas para recebê-los. Então, é uma coisa muito interessante a gente percebê-los e convidá-los para que eles estejam aqui. Sabe, não obrigá-los, vai embora daqui, eu não quero aqui, você está me fazendo mal, você está me incomodando. São amigos precisando de socorro, contando com a nossa ajuda. Então, o ideal é que a gente o convide para um lugar melhor que a nossa casa. E não só na nossa casa, de repente no nosso trabalho, durante uma atividade, durante uma reunião. E a gente pode sempre encaminhá-los para uma casa espírita, porque aqui tem os mentores, é uma casa de luz, é uma casa que é um hospital, então imediatamente ele vai chegar e será bem recebido. E às vezes a gente sozinho não tem condição de atendê-lo. Então isso é muito legal. E aqui, essa parte E o médium também, ele tem que vir preparado para tudo isso. Quando a gente vai sair de casa, você já sabe que você vai vir para a reunião mediúnica, a gente tem que já estar se preparando de uma forma diferente. Eu falo, é uma forma da gente se policiar e, pelo menos naquele dia daquela reunião, a gente já tentar ser um pouquinho melhor do que a gente é nos outros dias. A gente prestar atenção nos nossos pensamentos, no nosso tom de voz, nas atitudes que a gente tem com as pessoas. Tudo isso modifica a relação que a gente vai ter com as pessoas encarnadas e com as desencarnadas também. Aí a gente já está contando, né? Depois que o espírito já se aproximou, então o ideal é que a gente os convide para casa e os traga para cá, para a gente poder ter essa relação com ele. Aí tem a fase da aceitabilidade do espírito comunicante pelo médium. Então, já teve toda essa preparação. Eu já senti uma afinidade com ele, eu já percebi a aproximação dele, e agora eu vou aceitar que ele realmente se conecte comigo. Onde que é interessante que aconteça isso? Na reunião mediúnica. E muitas vezes nós não procuramos a casa espírita porque a gente está vendo espírito, porque a gente está escutando barulho na nossa casa, porque você está se sentindo incomodado, você está levando sustos à toa.
Então, tudo isso a gente tem que pensar que pode ser o quê? A presença dos nossos amigos, que cada vez mais as pessoas, a gente está abrindo para isso. A mediunidade ainda é vista como um tabu, ainda é vista como coisa para poucos. Só que todos nós temos essa faculdade. E ela tem sido despertada cada vez mais em todas as pessoas, de todas as religiões. Quando nós não temos o entendimento, a gente leva isso assim, a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente não sabe qual caminho escolher, não sabe como fazer para melhor se encaixar com isso. Então, essa fase da aceitabilidade, a gente entende que a gente já está na reunião mediúnica. E que vai, com o apoio do grupo, a harmonização da oração, com o ambiente calmo, a gente vai fazer o quê? Com que o médium comece a vibrar para se afinizar com esse espírito. E como é que funciona isso? Podem ver o desenho. Ó, eu tenho o perispírito, que é do comunicante, que seria o espírito desencarnado, o meu perispírito e o corpo carnal, e olha a onda de pensamentos sendo trocadas. Então, vem do perispírito do desencarnado para o perispírito do encarnado, que é o médium. Tá? Então, a comunicação é feita, como a gente havia comentado no começo, de perispírito para perispírito. É aí que a gente vai perceber, tá? A presença deles no nosso meio. Aí tem a fase da incorporação mediúnica. Essa parte eu acho assim interessante. A gente fala incorporação, eu particularmente não gosto muito dessa palavra para esse caso. O que a gente entende por incorporação? Olhando no dicionário, a princípio, ela tem vários significados. O primeiro é dar corpo a alguma coisa. Então, incorporação, a gente entende que a gente vai dar corpo ao espírito. Só que ele também pode significar juntar, ligar, incluir, reunir, tem vários outros sentidos. Então, uma coisa para a gente poder estar vendo é que isso muda todo o nosso entendimento. Quando fala assim, incorporação mediúnica, é falsa a ideia que o desencarnado, para se comunicar, tem que entrar no corpo do médium. Mas a gente ainda tem essa visão, a gente ainda imagina isso. Né? Então, quando a gente fala que eu estou em incorporação mediúnica, eu posso entender como ligação mediúnica, eu posso como reunião mediúnica, assim como nós vimos no desenho anterior, de perispírito para perispírito, ele não vai tomar meu corpo. E o que faz muita gente ter medo da mediunidade? A gente acha assim que o espírito vai vir, que o meu vai sair do corpo, o outro vai vir, vai tomar conta do meu corpo, e se ele não me devolver esse corpo, como é que eu fico? Então, eu acho que um dos outros tabus da mediunidade é esse. Por falta de conhecimento, a gente ainda entende isso. Fala incorporação mediúnica. Eu gostaria de usar outra palavra, ligação mediúnica, reunião mediúnica, contato mediúnico, né? Mas só para a gente entender. Então, assim, podem ficar tranquilos que não existe o espírito vir e entrar no corpo do médium para poder fazer a comunicação. As nossas ondas vibratórias, de pensamento para pensamento, é que vão fazer com que a comunicação se efetive, tá? E o que acontece? Acontece a assimilação das correntes fluídicas mentais, o que a gente denomina de sintonia vibratória. O que é uma sintonia vibratória? Eu realmente me liguei àquele espírito. Eu consegui me conectar a ele e ele a mim, e com isso eu vou conseguir passar a mensagem que ele veio trazer. Essa é a finalidade da comunicação. Tá? E os centros cerebrais do perispírito e do corpo do médium são estimulados pelas forças do espírito comunicante, para que eu possa falar através dele, porque neste momento ele não tem a boca para a gente poder falar. Então, por que a gente fala o médium incorpora? O que ele incorpora? As ideias do desencarnado, as vibrações do desencarnado. Ele incorpora as vivências e os sentimentos dos desencarnados. Isso sim, ele incorpora. Mas um entrar dentro do outro, isso não existe. A gente pode ficar tranquila que não é assim que funciona, tá? E nisso tudo, gente, é muito natural que o médium tenha sensações anormais. Ele pode ficar nervoso, ele pode ter um pouquinho de tremedeira, ele pode suar mais que o normal, pode sentir mais calor que o normal. Isso pode acontecer. Mas por um estado nosso emocional. Então, outra coisa muito importante
em tudo isso é que nós temos que ver assim, o espírito vai se comunicar comigo através do pensamento. O corpo, a boca e a mão são meus. Eu tenho que ter o discernimento e tenho que ter a educação de ver até onde eu posso ir com isso. Eu não preciso desmaiar, eu não preciso passar mal, eu não preciso tremer, eu não preciso começar a bater na mesa para que o espírito possa se comunicar comigo. Então, ele vai vir trazer uma ideia, mas ele não pode me obrigar fisicamente a que eu tenha variados sintomas e que eu não saiba controlá-los. No começo é normal, a gente fica mais, o coração bate mais forte, a voz pode mudar um pouquinho. Tudo isso é natural. Desde que tenha controle, não tem problema. A gente não pode perder o controle de nós mesmos. Ah, foi o espírito que fez. Não, fui eu que fiz, porque o corpo é meu, o corpo físico é meu, a voz é minha, o tom de voz é meu, a mão é minha. Então, assim, não é o espírito que fez, fui eu que fiz. Posso até ter tido um pouquinho de influência dele. Só que o corpo, quem controla sou eu. Então, isso é uma coisa para a gente, desde sempre, poder estar dando uma olhadinha nisso, né? E aqui a gente olha os desenhos, você pode ver, o espírito não entra na pessoa, ele está sempre do lado, ele está sempre ligado, tá? A gente estava falando da fase da incorporação, então o que ele vai incorporar? As ideias, tá? Então, vai estar ligado através de um pensamento, mas ele não vai entrar dentro da gente. Isso vocês podem ficar tranquilos que não é assim que funciona, tá? E aí aqui, gente, essas são as principais fases que nós temos aqui. Então, voltando elas, da afinidade, a gente tem afinidade, depois nós temos a fase da aproximação. Acho que eu até perdi, gente, espera lá, vamos ver aqui. São poucas, né? Aceitabilidade, depois, que é quando a gente já está na reunião, e a da incorporação. A gente aprendendo a conhecer cada uma delas, isso vai acontecer para a psicografia, para a psicofonia, se você é consciente ou inconsciente, normalmente a gente passa por todas elas. E é normal sentir todas essas coisas que eu comentei aqui com vocês, tá? E uma coisa muito importante aqui nesse assunto, que a gente tem que ter o entendimento, todos somos médiums. O que é ser médium? O que é médium? Você está no meio. Então, a comunicação do espírito com o plano terrestre, todos somos. Uns num grau mais adiantado, uns num grau mais tranquilo, e outros ainda não têm a percepção de tudo isso. Tá? Então, pensando nessa verdade, todos nós estamos sujeitos a passar por todas essas fases da mediunidade, do fenômeno mediúnico que a gente estava conversando. E o que a gente tem que fazer? Constantemente observar nosso comportamento. É o que nem eu falei, eu tenho que estar sempre pronto para o serviço. A gente nunca sabe quando ele vai nos chamar. E quanto mais preparado eu estiver, por exemplo, se eu estou em oração, se eu estou em paz, se eu consigo controlar as coisas que acontecem na minha vida, eu sinto a presença de um espírito, eu tenho condição e calma para poder encaminhá-lo para uma casa espírita. Mas se eu estou desequilibrada, se eu estou nervosa, se eu estou em depressão, se eu estou desequilibrada, eu não vou ter condição, às vezes, nem de percebê-lo ou de percebê-lo e não conseguir fazer nada, nem por mim, nem por ele. Então, sempre prontos para o serviço. E o conhecimento permite ao médium, né, não necessitar de nenhum ritual para comunicação. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho que acender uma vela, está errado? Se alguém gostar, não tem problema, mas é totalmente desnecessário. Então, o que a gente faz? Uma leitura edificante, de um livro que traga bons ensinamentos para a gente, pede um momento de paz, estejamos em calma. Isso a gente precisa, mas nem isso precisa ser um ritual. Tá? Então, a gente pode estar desprovido de todo tipo de ritual, não tem que estar com uma roupa específica, usar uma cor, não usar uma cor, nada disso vai influenciar nesse trabalho que a gente vai desenvolver. Tá? E não precisamos, igual está aqui, trejeitos, ruídos, comportamentos. Eu tenho que bater na mesa para saber que eu estou mediunizada. Eu tenho que me retorcer na cadeira para a pessoa perceber que eu estou mediunizada. Eu tenho que falar mais alto para ele perceber. Nada disso é necessário. O corpo físico, as ações e reações, somos nós que vamos coordenar. Então, você coordena o seu corpo como se você estivesse numa reunião normal com todas as pessoas, sem necessidade disso tudo. Tá? Vigilância constante do nosso pensamento, porque aí vem a questão da sintonia.
Se eu estiver com raiva, se eu estiver desejando mal para o outro, se eu estiver impaciente, se eu estiver desesperado, é com esse tipo de espírito que eu vou me sintonizar, tá? Então, vigilância constante do pensamento. Equilíbrio no nosso comportamento, que é muito difícil, né, gente? Porque você está tudo bem, está tudo tranquilo, um menino chega em casa, joga uma mochila no sofá, você já cata essa mochila e vem para cá. Isso já desestabiliza a gente totalmente. Então, esse equilíbrio no comportamento, e quando a gente fala equilíbrio no comportamento, é em tudo. Então, é muito difícil a gente conseguir. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio na vestimenta, equilíbrio no julgamento do próximo, equilíbrio na caridade, equilíbrio na constância de fazer todas as coisas com as quais temos compromisso. É muito difícil. Eu acho que esse é o mais pesado. Uma coisinha também que é muito importante, a gente respeitar os horários e as datas das reuniões. Porque quando a gente trabalha, o seu patrão não espera você, por exemplo, você trabalha das 7 da manhã às 4 da tarde. Ele não te espera de segunda a sexta, nesse horário, para que você possa fazer um orçamento, contactar um cliente, resolver um problema. Então, ele está lá te esperando. Se você falta, por qualquer motivo que seja, não desestrutura a equipe, não desestrutura todo o trabalho. A reunião mediúnica também. A espiritualidade, naquele dia e naquele horário que aquela reunião está marcada, eles estão dispostos a nos atender. Eles estão dispostos a nos ajudar a socorrer os nossos irmãos e socorrer a nós mesmos. Se eu não tenho responsabilidade com o horário, se eu falto e não aviso, se eu sou displicente, vai fazer diferença para o grupo e vai fazer diferença para mim também. Então, esse é um ponto muito importante, a pontualidade. Tá? Porque eles não têm, assim como nós temos afazeres, eles também. E eles deixam tudo o que eles têm para poder estar presente na nossa reunião. Tá? Alimentação saudável. Tem alguma regra? Pode comer carne, não pode comer carne? O que eu faço? Não tem nada disso. Só que a gente pensa assim, por exemplo, isso é natural da vida. Se um dia eu almocei uma comida mais leve, um franguinho, uma salada e tomei um suco natural, eu me sinto do mesmo jeito que se eu tiver comido uma feijoada, tomado uns 2 litros de coca e um copão de sorvete. A feijoada é muito melhor, né, gente? Isso não se discute. Mas a disposição física é diferente. E assim, para o trabalho mediúnico que vai usar o nosso corpo, também existe essa diferença. Então, vamos controlar a alimentação, vamos nos preparar para esse dia, que isso, na hora do trabalho, faz a diferença lá para a gente. Tá? Estudo das obras espíritas, eu acho isso imprescindível. Por quê? Para o entendimento. Para a gente deixar de ter medo das coisas que já existe explicação para elas. Para a gente saber aonde está faltando a nossa reforma íntima. Para a gente saber onde mais nós podemos nos melhorar. Então, é importante esse passo, né? E a humildade, acima de tudo, nesse trabalho, reconhecendo nossa condição de aprendiz e simples medianeiro. Porque muitas vezes a gente começa no trabalho mediúnico e a gente desenvolve a vaidade, desenvolve o orgulho. Aí você começa a se achar a pessoa mais preparada do mundo, a pessoa mais sabida do mundo, e é aí que a gente se engana. Então, a gente tem essa humildade de ver que nós somos meros socorristas. Nós estamos emprestando, por alguns momentos, a nossa capacidade de falar por alguém. E esse socorro, na maioria das vezes, vale muito mais para a gente do que pelo próprio socorrido. O primeiro beneficiado somos sempre nós. Então, essa parte da humildade, a gente reconhecer que apesar de, igual eu falei no começo, a gente vem falar aqui um pouquinho, você tem que estudar bastante, e ainda assim eu me sinto despreparada. E é nessa condição que a gente tem que se colocar quando a gente faz um trabalho mediúnico. Nós somos simples medianeiros. Eles trazem muito mais coisas para a gente aprender do que a gente ajudando eles, na verdade. E, normalmente, a mediunidade é uma tarefa. Ela não é assim, a gente vê assim, eu sou sortuda, eu sou médium, e eu falo com um monte de espírito. Não, ela é uma tarefa, é um trabalho que eu assumi na espiritualidade para que eu pudesse desenvolver um pouco mais a minha reforma íntima. Tá? Então, eu acho que a respeito desse assunto, era só isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Então, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite para a gente poder ter conversado aqui esses minutos. Muito obrigada, viu?